Bruno Nunes, do Chega, não deixou baratas acusações lançadas contra o deputado Filipe Melo, acusado de fazer gestos para a socialista Isabel Moreira. Entre ataques, tentativas de vitimização e discursos cheios de moralismo, Inês Sousa Real do PAN e Pedro Delgado Alves do PS tentaram ganhar terreno, mas acabaram esmagados pela resposta implacável de Bruno Nunes. Este vídeo expõe tudo, desde a manipulação política às tentativas desesperadas de colar rótulos ao Chega. Afinal, quem saiu por cima neste confronto? Assista até ao fim e tire as suas conclusões. A dizer que afinal não era para Isabel Moreira, era para Rui Tavares. Boa tarde a todos. Eu não vejo em que é que isso altera o que quer que seja. O membro da mesa não pode dirigir-se aos outros deputados enquanto está em funções, nos termos em que o fez. As regras de urbanidade de todos os deputados uns para com os outros levariam a que aquilo não pudesse acontecer a partir de nenhum lugar da Câmara, mas muito menos do lugar da mesa. Ou seja, quem está na mesa tem uma função de imparcialidade. Ou seja, ajuda o Sr. Presidente na condução dos trabalhos, no registro de quem é que vai usar a palavra, no fundo funciona como garante que a sessão decorre com normalidade e com respeito pelas regras. Saber se é dirigida àquilo ou àquele outro deputado é indiferente. Enfim, pelo que me parece das interações, pelo que pude acompanhar, pelo que outros deputados assistiram, não me parece que estivesse a dirigir ao Sr. deputado Rui Tavares, mas obviamente, do ponto de observação em que eu estava na sala, não consigo ter essa certeza absoluta. Mas o que é facto é que todos os portugueses viram as poucas imagens, porque o sucedido decorreu durante mais tempo, apenas há um clipe que apenas apanha aquele momento em que é filmada a mesa enquanto estavam na transição de oradores, e é o único que fica registado, e eu acho que isso fala por si. Neste caso é aquelas imagens que são bastante elucidativas e que praticamente depõem tudo com clareza. Quem se disponibiliza para estar na mesa tem que ter a noção, eu volto a dizer, todos os deputados à partida o deviam ter, mas em particular, quando estão na mesa, devem ter uma percepção de que estão a representar não apenas os cidadãos, mas também estão a representar uns outros deputados e ser um garante de funcionamento da instituição. E ontem, manifestamente, o Sr. deputado Filipe Melo falhou nessa missão. Para que fique claro, eu ontem, quando usei da palavra, o que dava nota era que, até assim, porque o Sr. deputado Filipe Melo foi eleito vice-secretário da mesa. Portanto, o que está em causa, se ele tem que fazer uma reflexão sobre se tem condições ou não para exercer funções, é uma reflexão que ele próprio tem que fazer. O que eu dei nota ontem é que, se um deputado, no decurso de uma sessão, por se sentir, um deputado membro da mesa, por se sentir exaltado, por achar que não consegue manter a imparcialidade, porque não consegue desempenhar as funções para as quais foi eleito, se entende que o ultrapassa e que não o consegue fazer, faça substituir. A mesa tem 4 secretários, tem 4 vice-secretários, no limite a mesa funciona com 2 secretários a coadjuvar o senhor Presidente, e portanto, se em algum momento sente que não está a conseguir manter a imparcialidade, porque está exaltado, por que razão seja, tem essa faculdade e tem essa opção. O que não significa e a mesa, que é um órgão da Assembleia, não deve fazer uma reflexão em torno da conduta dos seus membros. Até hoje a questão nunca se tinha colocado, como muitas outras questões que até há pouco não se tinham colocado, mas que são reiteradas não apenas neste episódio do Sr. deputado Filipe Melo, mas noutras ocasiões em comissões parlamentares, no plenário. Deixa-me ouvir o Bruno Nunes sobre o que é que se passou. Foi falta de noção? Foi falta de noção do lugar que ocupa? Antes de mais, boa tarde. Cumprimentar os colegas de painel e quem nos acompanha lá em casa. Falta de noção de quem? Do deputado Filipe Melo? Eu acho extraordinário a falta de princípio de presunção de inocência, porque já todos julgámos o Filipe Melo, que estava a dirigir-me para aqui, e via a notícia da SIC a dizer, enviou beijos, vai ser crucificado. E o que eu acho engraçado é que, numa altura que temos tanta matéria importante para tratar do país, nomeadamente a vergonha que foi ontem, de facto, na Assembleia da República, mas não foi o alegado beijo do Filipe Melo, foi o que fizeram aos bombeiros portugueses. Mas vamos falar então do assunto. Numa altura que temos vídeos, áudio, e o Sr. Presidente da Assembleia da República interrompeu os trabalhos depois de Hugo Soares ter ameaçado, e vou utilizar a expressão, de porrada lá fora, Pedro Frazão. Não viu o que acabou de estar a passar aqui ao nosso lado. Frames parados, slow motion a mostrar. Porquê? Porquê? Qual é a diferença de tratamento jornalístico que é dado a isto? Acha que é mais grave uma ou outra? Ou são todas? Ou é igualdade para todos? Deixa-me só terminar. Eu acho que é igualmente grave, sim. Deixa-me só terminar. Recentemente, os puritanos do Partido Socialista, o seu líder parlamentar, existem imagens, não houve slow motion, não vou fazer aqui, não vou reproduzir os gestos que foram feitos por Eurico Brilhante Dias para a bancada do Chega. A bancada do Chega erra? Claro que sim. Claro que sim, todos erramos. Deixemos, Pedro, eu não interrompi. Pedro, eu não interrompi. Estou farto de falsos moralismos. Farto de falsos moralismos. Todos sabemos o que se passa na Assembleia da República. Toda a gente manda calar toda a gente. Toda a gente abusa. Inclusive, o Sr. deputado Pedro Delgado Alves, ainda a semana passada, faz uma intervenção em que diz que o Sr. Presidente da Assembleia da República é uma vergonha. O Sr. Presidente da Assembleia da República, quando diz que é inaceitável este tipo de comportamento,
Eu também posso medir que é inaceitável ao Presidente da Assembleia da República não ter declarado 10 imóveis na sua declaração de interesses. Isto é para quê? Isto é para desviar as atenções da PJ a querer os documentos de Pedro Nuno Santos? Isto é para desviar as atenções da Spinum Viva? Bruno, Isto é para quê? Bruno, deixa-me aqui dizer Agora, para que é que é... deixa-me só terminar. Mas vai responder. Aproveita e responda ao que eu lhe vou perguntar. Sim. Nós estamos a falar disto porque achamos que se iniciou nova forma de fazer debate parlamentar quando o Chega entrou. E quando o Chega entrou, com um grupo grande de deputados, de repente temos situações destas. O debate parlamentar é vivo. É vivo. Anda ali num limbo, às vezes, de um lado para o outro. De todos. Beijinhos lá de cima, nunca tinha visto. Olha, nunca tinha visto a deputada Isabel Moreira, para além do pintar de unhas, que já falámos, para além do estou ligeiramente drogado, Sr. Presidente, nesta legislatura faz uma intervenção que sobe à tribuna uma pessoa que é o arauto da moralidade em Portugal, que é a deputada Isabel Moreira, e que diz: este grupo parlamentar de valentes, olha no polígrafo, este grupo parlamentar de valentes, que a valentia é do tamanho de um pine, pequenino e murcho. Isto não é provocação? Agora, se houve reação, repara uma coisa, se houve reação, eu percebo o dever de isenção de qualquer mesa. Já aconteceu muitas situações, não a este ponto. Eu falei com o deputado Filipe Melo hoje, antes de vir para aqui. Há uma situação que eu peço, por favor, à SIC, já que os outros canais estão a querer fazer debate disto, parece que de repente transformámos os canais de notícias na tarde da Júlia. Vamos fazer o seguinte, passem a imagem toda. 2 vezes que o deputado de Filipe Melo faz aquele gesto com a boca e o terceiro faz o mesmo gesto com a boca, com o dedo à frente. O deputado de Filipe Melo diz-me que o que fez, e não devia ter feito, foi mandar calar o deputado Rui Tavares. E que o que faz é o chiu. De qualquer forma, Pedro Delgado Alves tem toda a razão. A mesa não deve condicionar nem mandar calar ninguém. Mas é completamente diferente. A deputada Isabel Moreira ontem sai da sala e não passa ninguém as imagens, que quando regressa pede um ponto de ordem à mesa para vermos o limite do ridículo que estamos, para dizer: Sr. Presidente, fui agora à casa de banho e na casa de banho das senhoras deixaram lá o telemóvel. E foi repreendida. Então, porquê que não há debate disto? Eu queria estar a debater aqui consigo, com a Inês e com o Pedro, eu queria estar a debater o reconhecimento do Estado da Palestina, o não reconhecimento do subsídio de risco aos bombeiros chapadores. Não é isto. Compreendo que nós nos interessamos pela forma como funciona a Assembleia e a urbanidade que é usada. O Expresso, a SIC, a CNN hoje não falam de outra coisa senão isto. Falamos de outras coisas, mas deixa-me ouvir a Inês. Dezenas de mensagens. Obviamente que interessa. Mas diga-me só uma coisa. E a pergunta que lhe faço é de retórica, porque não tem que me responder, porque está aqui para fazer perguntas. Mas porquê é que não existiu o critério editorial de pegar, transcrever aquilo que Hugo Soares ameaçou o deputado Pedro Frazão, e deixa aqui a notícia em primeira mão. Eu não sabia. Estou autorizado a fazer. Não passaram as imagens. Estou autorizado a fazer. O deputado Pedro Frazão acabou de dar entrada na 15ª Comissão de uma queixa contra o deputado Hugo Soares. Veremos se o Sr. Presidente da Assembleia da República, depois de ter interrompido, dizer que não são formas de ser tratado e ter desafiado, vê-se nas imagens, veja lá para fora que eu dou-te porrada. Está ali e vem falar agora por causa do beijo. Enquanto uns inventam escândalos de beijinhos no Parlamento, Bruno Nunes expõe o falso moralismo e aponta o verdadeiro problema, o jogo político para distrair os portugueses. Afinal, quem está mesmo sem noção? Sobre o ambiente e a forma dos deputados funcionarem no hemiciclo. Antes de mais, muito boa tarde a todos que nos acompanham e também aos colegas de painel. De facto, há um ambiente que se tem degradado e é lamentável porque só há uma dimensão em que concordo. Acho que devíamos estar a debater outros temas que são relevantes para o país, ao invés de estarmos às vezes mais de 1 hora a discutir ofensas à partes, pedidos de honra à mesa, defesa da honra à mesa e, infelizmente, não obstante reconhecer que às vezes há de parte a parte excessos, há limites que o Chega tem ultrapassado que são inaceitáveis. Eu própria já tive uma vez um incidente com o próprio deputado Muro Nunes, Florzinha, que uma vez viria uma vaca e que viria uma vaca e que me comia. Não acho que seja sequer uma expressão feliz do Parlamento, mas ainda assim foi. Aliás, utilizou isso no seu X imediatamente a seguir para fazer propaganda. Eu ouvi-o sem interromper e até ia concluir, e até ia dizer: achei que foi uma expressão infeliz, mas não era ofensiva, como foi, por exemplo, recentemente a deputada Rita Matias dizer por 2 vezes, e passo a citar: és asquerosa. Eu nunca faltei ao respeito. Desculpe, mas eu ouvi... O seu posicionamento foi asqueroso. Senhora, peço desculpa, mas está em vídeo. Está igualmente em vídeo. Certo. Está igualmente em vídeo. Que toda a gente ouviu. Não, a queixa está apresentada. A queixa está apresentada e mais. Não só é uma violação clara e grosseira do artigo 14º dos deveres dos deputados, que diz que os deputados devem respeitar a Assembleia da República e os outros deputados também, como o próprio Presidente da Assembleia da República tem mais poderes do que repreender apenas os deputados. Certo. E, portanto, a queixa da minha parte enquanto deputada vai ser feita não só em relação à deputada Rita Matias,
Matias, mas também em relação ao deputado Rodrigo Alves Taxa, porque depois esta contaminação passa para o exterior. O deputado Rodrigues Alves Taxa, eu pergunto se concorda com este tipo de expressões, veio escrever nas suas redes sociais que eu era miséria humana, que eu era uma nulidade intelectual. O debate político chegou a este nível. Inês, é o nível zero da política. Isso chegou num eu combate peço desculpa, mas eu Mas só não a Inês interrompi. Termine. Eu não interrompi. Termine. Eu já ouvi várias vezes, e até lhe digo várias vezes, há vários deputados do Chega envolvidos em polémicas. Por exemplo, o deputado Pedro Pinto. E a mim já me perguntaram várias vezes se o deputado Pedro Pinto já me ofendeu. A mim o deputado Pedro Pinto nunca me ofendeu. Eu jamais mentiria a respeito de alguém naquilo que possa ser o tratamento. Por mais que discorde politicamente das suas posições. E dou este exemplo porque o deputado Pedro Pinto defende as touradas, defende a caça, entre outros valores com os quais eu discordo profundamente. Não posso aceitar que, naquilo que há um direito legítimo, há um direito de voto de sentido contrário ao do Parlamento. Quando o próprio Chega até já votou contra vários votos de pesar. Uma deputada se sinta no direito de me ofender e que não haja uma autorreflexão por parte do Chega na degradação daquilo que são os trabalhos. Porque, inclusivamente, até mesmo antes do início deste mandato, o deputado João Tili, o atual deputado João Tili, antes de o ser, num congresso do Chega, por exemplo, ridicularizou-me, chamando-me gorda, entre outras coisas. Têm a certeza que querem falar de coisas antes de serem deputados? Neste debate? Têm a certeza? Eu peço desculpa, eu não interrompi. É que se quiserem, vai terminar correr para mal. voltar ao Pedro Delgado Alves. Eu não interrompi. E eu não me recordo em momento algum, pelo menos da minha parte, ter andado a ofender os deputados, porque Vai eu acho que correr o debate político e parlamentar deve ser elevado e, neste momento, é aquilo que não está a acontecer na Assembleia da República. Enquanto o país enfrenta crises reais, Inês Sousa Real preferiu transformar o debate numa lista de lamúrias contra o Chega. Mas será vitimização seletiva argumento político ou apenas estratégia de palco? Vamos voltar ao Pedro Delgado Alves para perceber se estas... pôr as comissões a investigar, que papel é que pode ter o Presidente da Assembleia, como é que se tem alguma serenidade no debate no Parlamento? Ora bem, este tema tornou-se um tema entre nós porque ao final de muitos anos de democracia percebemos que há um grupo parlamentar que não respeita os mesmos padrões de conduta a que estávamos habituados. Ao contrário de outros parlamentos, que têm regras bastante claras sobre, por exemplo, quando alguém é insultuoso no debate parlamentar, o Presidente ter a faculdade de exigir que a pessoa retire o que disse, ou, caso a pessoa não o faça, pedir que abandone a sala até ao final da sessão, até ao final do debate. Nós nunca precisámos de instrumentos destes, porque o bom senso, a boa educação e o respeito pela instituição parlamentar têm sempre prevalecido. Nós hoje temos uma força política. E a questão não é aqui de fulanizar na pessoa A ou B. Há uma, digamos, acho que as pessoas que assistem aos debates parlamentares, também elas próprias conseguem tirar ilações. Há um momento antes da chegada do Chega ao Parlamento, em que isto não se verificava, há um momento a partir do qual isto se verifica, quase que há um alimentar-se de um debate conflituoso, agressivo, e muitas vezes até, enfim, acoplada à ideia que muitas vezes repetem de que está na altura de destruir o sistema ou de transformar o sistema, de dar cabo dele. Isto é uma coisa que encontramos com muita frequência em partidos com as características do Chega, ou seja, o desprestígio da instituição parlamentar, mostrar que é tudo um circo, que todas as pessoas se exaltam, faz parte até de uma estratégia desprestigiante para as próprias instituições e acho que devemos ter a capacidade de resistir em primeira linha, de evitar a provocação e de seguir outros caminhos. O que não significa que quando aconteçam coisas graves, como esta que aconteceu, como outras que aconteceram no passado, às vezes com pessoas que não estão presentes na Câmara para se defender, às vezes em relação a deputados que estão presentes na sala, e queria deixar também aqui, já o fiz no passado, mas acho que a Inês estando aqui presente, queria deixar a minha solidariedade e o meu respeito pela coragem de Inês Sousa Real, que tantas vezes talvez seja das deputadas mais ofendidas e mais agredidas, se quisermos, verbalmente, em espaços de comissões, em espaços e infelizmente o Parlamento, como eu dizia há instantes, não tem as ferramentas que eu acho que deviam ser adequadas. Muitos Parlamentos foram por este caminho para que as pessoas, mais do que haver aqui um intuito persecutório de andar atrás de quem quer que seja, mas é de facto fazer vigorar as regras. A Inês referi há instantes, o Estatuto dos Deputados, desde sempre o artigo 14 refere o respeito pela instituição e a urbanidade entre as pessoas. O Código de Conduta dos Deputados, que aprovámos em 2019, também visou reforçar precisamente essas ferramentas. E aqui penso que infelizmente o Sr. Presidente não tem estado à altura. Não tem estado à altura porque, fazendo uma interpretação excessiva no sentido de excessivamente permissiva, acha que liberdade de expressão é no fundo uma escapatória para se poder dizer tudo na sede parlamentar. Ora, aquilo que acontece num local de trabalho, numa escola, e que todos percebemos e reconhecemos como devendo existir em qualquer espaço em que as pessoas têm que conviver, que é a existência de regras de conduta, aparentemente está ausente da casa da democracia e do local que deve ser o espelho do país. Passaria pela cabeça de alguém que num local de trabalho, se houvesse uma violação de deveres de urbanidade entre colegas, ou entre um colega e um superior hierárquico, isto não tivesse efeitos disciplinares e não tem. Que no quadro, por exemplo, num tribunal, que não existam regras para os juízes, para os advogados, que podem, quando se comportam de forma inadequada às funções que estão a desempenhar, que isso não tenha consequências. Que numa escola, que não existam mecanismos também de garantir que as pessoas têm um espaço em que se sentem seguras, em que podem dizer tudo o que querem dizer, sem ser insultadas, sem ser apoucadas. Isto é do mais óbvio que há. As pessoas todas têm o seu local de trabalho. Imaginem que tinham um colega a quem lhe deixavam fazer
rigorosamente tudo, chamar nomes, insultar, provocar, sistematicamente estar a impedir o trabalho, o que neste caso se torna ainda mais grave porque é um órgão de soberania que deve representar as pessoas todas. Deixa-me voltar ao Bruno. Deixa-me voltar ao mundo. Sim. Não precisamos refletir sobre a necessidade, como outros parlamentos fizeram, no fundo, ter regras que permitam assegurar que a urbanidade e o respeito pela casa possa vigorar. No Parlamento Britânico, se alguém sequer disser que um outro membro do Parlamento ou que um membro do Governo mentiu, é demonstrado pelo Speaker. O Speaker diz-lhe que tem que retirar isso ou então abandonar a sala até ao final do debate. Para quê? Para que as pessoas consigam condições para trocar impressões e para, em vez de estarmos a fazer este debate, que de facto não adianta nada para a vida do país, pudéssemos estar a discutir os temas que interessam às pessoas, a habitação, enfim, a habitação, a proteção dos bombeiros, tudo aquilo que de facto todos preferimos estar a discutir agora. Pedro Delgado Alves entrou em cena como moralista de serviço, mais preocupado em dar lições de etiqueta do que em resolver os problemas reais do país. Fala em urbanidade e respeito parlamentar, mas será que essa retórica não é apenas uma cortina de fumo para encobrir a falta de respostas concretas? Afinal, moralismo vazio resolve alguma coisa ou só distrai o povo? Bruno, é necessário chegar a estes níveis de coordenação e de impor disciplina? Qual é a necessidade desta forma de fazer política? Qual é a necessidade de maniatarmos a informação? Não estou a dizer do seu lado. Estou a dizer que passarmos esta retórica do desde que chegou o Chega e que o Chega está no Parlamento. Ó Pedro, ó Inês, vamos ser sinceros. Cruzamos-nos diariamente no Parlamento, queremos falar de Manuel Pinho, queremos falar de Maria José Nogueira Pinto, queremos falar, olha, de Carlos Reis, que já esteve aqui sentado ao meu lado e a quem eu envio um abraço porque sei que está a passar uma situação de saúde do PSD complexa, que me ameaçou e que disse vamos lá para fora. Não podemos é tentar estigmatizar e dizer o problema é o Chega. O Chega ataca como é atacado. Não é uma situação mas também localizada. Um partido maduro, mesmo que antissistema, parar esse ataque, dizer... Não para esse ataque, mas espera aí, vamos puxar atrás. O corrupto Manuel Pinho. Eu não interrompi. E pediu-me para eu não interromper, por isso agora vai ouvir, porque garanto que comigo não faz o que faz com Luís Montenegro, dizer está-me a ofender porque eu sou mulher. Ok? Essa questão é um dos aproveitamentos que a Inês faz. A questão da misoginia, por exemplo, que diz constantemente estou a ser atacada porque sou mulher. Já ninguém cai nisso. Não há paciência. Viu que eu a respeitei e que me calei, que você não me respeita e não se cala. É verdade, não é? Pronto. Vamos. Portanto, vamos ver uma coisa. Manuel Pinho, o corrupto Manuel Pinho, fez cifras dentro do Parlamento. Estava lá o Chega? Não estava. Mas saiu. Ouça, esta semana, a semana passada, o líder parlamentar do PS, não vou fazer aqui o pirete que ele fez. Ouça, quer mais, a vossa rapper que ainda não falou. Sei se é falso, a vossa rapper que ainda não falou. Eu passo o vídeo e assim que se tiver coragem, e mete o vídeo no ar. Deu-lhe brilhante dias a passar o dedo da maneira como passou. Manipulada daquilo do líder parlamentar do PS. Eva Rap Diva, a vossa rapper, ok, enquanto André Ventura falava, levantou-se aos gritos, com as mãos no ar, a dizer o que é que tu queres a enfrentá-la. Pedro, estava sentado atrás dela, Pedro. O que é que o Pedro fez? Ali já não há a urbanidade entre os deputados. Ali já não contra a urbanidade entre os deputados. Quantos deputados já faltaram ao respeito? Que o Chega já faltou ao respeito? Facto, assumimos. Mas todos faltam. Deixemos desta brincadeira, porque as pessoas lá em casa assistem. Sabe porquê? Porque mesmo que não passe na televisão, nós passamos nas nossas redes. Vão às nossas redes hoje e vejam o Hugo Soares a ameaçar. Vejam Miguel Santos aos gritos lá atrás a ameaçar André Ventura. Vejam o que se passa. E, portanto, chegarmos aqui ao final e dizer, porque foi o Chega. Porque, entretanto, o Filipe Melo diz, falei com ele antes de vir para aqui, volto a repetir, mando-a calar 2 vezes, mando calar Rui Tavares 2 vezes e à terceira mete o dedo na boca. E temos Pedro. O Pedro é um conceituado e rebutado jurista em Portugal. Reconhece essa valência e sabe que reconheço. Sabe perfeitamente que a presunção de inocência não tenta condenar o Filipe Melo no que quer que seja. Já tivemos situações... Mas percebeu o Filipe Melo que aquele não é um gesto que se faça da presidência da Assembleia da República? Ouça, eu tenho noção que eu sou dos deputados mais impulsivos dentro da Assembleia da República. Sei que até aqui em estúdio, porventura, sou dos mais agressivos a falar. É a minha maneira de ser. Aquilo que a Inês falou, completamente descontextualizado, porque o que eu disse à Inês é uma coisa que é simples. Expliquei-lhe depois, inclusive, que não era ofensa nenhuma, quando disse a senhora é uma linda flor, que um dia vem uma vaca e come, que era a lógica de a questão de estar ligada ao ambiente, que estava tão isolada no meio do Partido Socialista, que o Partido Socialista um dia acabaria com ela. A explicação parece sempre mais fofinha. Não. Ouça, se é feliz, deixe-me dizer, se é feliz e se era o sítio certo de ter esta expressão dentro do Parlamento. Não. Mas a Inês sabe que eu cruzei-me com ela nos corredores imediatamente a seguir, 1 ou 2 dias depois, e falámos junto às comissões e que lhe disse não a queria ofender e não era esse o objetivo. Não vamos tentar fechar esta história
porque tivemos situações que são de elevada gravidade e de ofensa, de ameaças físicas, e já não me vou reportar ao que tem acontecido nos corredores, que temos provas, e se os senhores se sentem ofendidos, se a Inês se sente ofendida, sabe que isto não vale, é a pena dizer, sou ofendido pelos deputados do Chega, porque a deputada Romualda, Pedro, disse reiteradamente uma mentira na televisão, a dizer que o deputado do Chega tinha sido racista, a passar por ela e dizer boa noite. Quando lhe perguntámos, então identifique, estão aqui as caras dos 12 deputados, a única coisa que disse foi, não consigo identificar. Éramos 12. Mais uma vez, Bruno Nunes não deixou barato. No debate, enquanto Inês Sousa Real tentava posar de vítima e moralista, acusando o Chega de ofensas e misoginia, o deputado foi direto ao ponto, expôs hipocrisias, recordou casos de corrupção e apontou as incoerências gritantes dentro do PS e do PAN. Bruno mostrou que o Chega é atacado como todos os outros, mas a diferença é que responde, e desmontou a narrativa de Inês ao vivo. Da corrupção de Manuel Pinho ao comportamento vergonhoso de deputados socialistas e aliados, ficou claro, o problema não é o Chega, o problema é um sistema podre que finge ter moral mas vive de ataques seletivos. Este confronto aceso mostrou quem tem coragem de falar sem medo e quem só sabe esconder-se atrás de discursos de vitimização. A Inês, para terminarmos, Inês, de facto isto é uma coisa que se contagiou? Houve um efeito de contágio? Há um efeito de contágio que é lamentável e eu comecei até por uma questão de honestidade de dar o exemplo da afirmação do Bruno Nunes para dizer, o Bruno Nunes falou comigo na altura, eu aceitei aquilo que era no fundo um pedido de desculpa no sentido de não querer ofender. Não, foi um enquadramento, não quis ofender. Sim, e aceitei como tal e dei esse exemplo precisamente para dizer que há limites e todos nós, o discurso político é apaixonado, mas estas evidências que são juntas ao processo de queixa contra o deputado não Rodrigo Alves Taxa diz expressamente numa publicação que eu sou miséria humana. Isto não é uma forma de se dirigir a uma deputada da Assembleia da República nem a ninguém. Eu, no meu debate, nunca ofendi ninguém. Dou aí vários exemplos e posso ter, de forma muito apaixonada, defender as causas que represento na Assembleia da República. Recordo até que quando eu levei uma t-shirt da abolição das touradas, que eu carne a Trindade porque eu tinha que tirar a t-shirt. Quando a deputada Rita Matias levou uma t-shirt, eu não me recordo de ter contestado de forma alguma que foi a Inês que abriu o precedente. Não. Eu não me recordo sequer de ter criticado o facto de ter levado e de não ter. Inês sabe, Inês, deixa-me só dizer. Desculpa, mas não. Muito rápido, sem querer interromper, mas muito rápido. Fico para o fim e depois não me deixa. Sabe o posicionamento que teve em relação à morte do Forcado? Sei, sim, senhora. Pronto. E por isso, daí ter sido dito que o seu comportamento não tem era justificação. asqueroso. Não foi dito que o meu comportamento era asqueroso. Foi dito que eu sou asquerosa, que é uma coisa diferente. E mais, o voto de pesar do Forcado, que fique bem claro para todas as pessoas que nos acompanham, não se limitava a dizer que o jovem de 22 anos tinha morrido e que tinha doado os seus órgãos. Fazia uma ode à tauromaquia, a mesma atividade que tirou a vida, que é responsável pela morte daquele jovem. O PAN em consciência jamais poderia... Tanta gente que celebrou a morte do jovem, já viu? Olha, eu não celebrei, não celebro e fui a primeira a dizer que tinham que respeitar a dor daquele jovem e mais, o Chega votou contra o voto de pesar do Odair Muniz, do Hotel Saraiva de Carvalho e até era um criminoso, um terrorista. E até de Camilo Mortágua. E na altura houve apupos e desrespeito no Parlamento quando nós tínhamos duas deputadas, que para além de serem deputadas, eram duas filhas em luto. Naquele Mariana momento. Mortágua, da Flotilha, votou contra o voto pesar de Adriano Moreira, pai de Isabel Moreira, com Isabel Moreira dentro da sala porque lhe chamou fascista e disse que era ministro Salazar. Podem votar contra. Porque era ministro Salazar e era fascista. Desculpa, Bruno, deixe-me concluir. O meu ponto é que podem votar contra, não podem ofender, porque isso viola chamar fascista não é ofensa? Podem votar contra num voto pesar, não acho que seja digno ofender, e eu votei contra e fiquei calado. Com a filha ao lado. Aquilo que claramente viola é o artigo 14º e uma questão em relação ao Sr. Presidente da Assembleia da República. O Presidente da Assembleia da República tem mais poderes. Tem os poderes que lhe confere o artigo 13º e não tornar consequente, seja as queixas que o Chega faz em relação ao deputado Hugo Soares, seja as queixas que eu acabei de fazer em relação à deputada Rita Matias ou ao deputado Rodrigo Alves Taxa, ou até mesmo agora este caso de Filipe Melo, que tem que ter a consciência que estar na mesa implica uma conduta de imparcialidade que não tem existido. Já tivemos o deputado Mitar Ribeiro na mesa e não ouvi ter esse comportamento. Olha, peraí, é que há uma queixa de Isabel Moreira em relação a Gabriel Mitar Ribeiro. Eu peço desculpa, mas eu da minha parte... Há uma parte, queixa? Pessoalmente, não ouvi. E dou esse exemplo e sou justa naquilo que tem que ser justa. E como tal, acho que quando os comportamentos são evidenciados, têm que ser sancionados, ao abrigo, neste caso, do Estatuto. Se forem provados. E que deve ser cumprido. Se forem provados. Muito obrigado aos E faremos a prova disso. E foi demonstrado. E foi demonstrado. Já agora, o deputado Gabriel Mitar Ribeiro, na mesa, teve um comportamento irrepreensível. Não lhe posso apontar nada. A publicação que fez não foi motivada. E que foi motivadora de uma queixa na Comissão, que o avaliou e ele foi demonstrado precisamente porque tinha incumprido os seus deveres de urbanidade. Mas não quando estava... Chegámos a... Esse é o raciocínio que o deputado Filipe Melo terá que fazer. Se não consegue aguentar... Vamos lá ver, as pessoas são humanas. Não consegue aguentar. Não pode estar... No final, restou mais do mesmo. Inês Sousa Real a brandir papéis e acusações teatrais. Pedro Delgado Alves a repetir a velha cartilha moralista.
Mas nem provas de corredor nem discursos de vitimização conseguem esconder o óbvio. O Parlamento está farto de falsos moralistas que tentam calar a voz do Chega. Bruno Nunes mostrou firmeza, enfrentou sem medo e desmontou, ponto por ponto, as narrativas de quem vive de se vitimizar. Enquanto o PS e o PAN tentam perpetuar o mesmo sistema gasto, o Chega denuncia, resiste e dá voz ao que realmente importa, a verdade que tantos querem esconder. No fim, ficou claro, não é o Chega que teme a verdade, são eles que temem ser expostos.